conclusão, mas a gente tem aí algumas. Vai ser inclusive feita uma cartilha, né, que já está feita, né, e vai ser divulgada uma cartilha aqui né, do Fórum Novas Cidades sobre alguns cuidados sobre inclusão digital, visto que o Antônio acabou participando de alguns fóruns internacionais aí que estavam lidando com esse tema. Então, aí cumprindo, né, o que nosso secretário aí me desafiou a falar sobre nossas próximas programações, né? Vamos, né, agora 9h05 começar a dar início aos trabalhos aqui, agradecendo a presença aí dos colegas gestores de outros municípios, dos colegas gestores da FNP, das startups que vão aqui participar com a gente. Vejo aí a Carol Vanzelotti, uma das startups que surgiu a partir, né, das enchentes em 2024, que a gente quer contar um pouquinho, através das startups, um pouco do que foi esse evento traumático aqui para todo o Rio Grande do Sul. Como eu estava dizendo um pouco antes de alguns de vocês chegarem, né, nós também estamos agora, nesse momento, sofrendo, né, os impactos de um outro evento climático, né, não da mesma dimensão, mas que já está causando uma série de transtornos em todo o Rio Grande do Sul. Ontem mesmo, né, tivemos uma questão de ritmo de atualização de previsões, né, que gerou uma certa polêmica, porque como a gente tem algumas bacias aqui que são muito rápidas, mudou o regime de chuvas, né, choveu mais do que o previsto, mas isso não foi para os modelos hidrológicos a tempo, né? E aí o governador do estado estava, por um lado, dizendo que a gente não tinha uma previsão de alagamento em algumas regiões, e a Defesa Civil estava avisando alguns municípios de última hora que eles tinham que começar a retirar gente porque estava subindo. Então, esse tipo de assincronia, né, de informação, né, né, mostra quanto que o poder público tem que estar preparado, né? Porque senão nós vamos ser os que vamos pagar o preço dessa falta de previsibilidade, né? Porque nós vamos ter que agir de maneira urgente, com as pessoas batendo na porta, né, como nós tivemos que fazer em 2024. Eu acabei saindo de secretário da inovação para me tornar o gestor de abrigos, né, da cidade, né, trabalhando com o relacionamento que eu tinha com o ecossistema de inovação e abrigando alguma coisa em perto de 15 mil pessoas em mais de 240 abrigos que a gente não tinha previsto colocar de pé, né? Então, essa é a razão do que a gente anda muito sensível para esse tema, e a gente não resistiu, então, né, esse desafio de fazer algum evento aqui pelo Fórum Novas Cidades dentro da Semana de Ação Climática, né, que é essa semana que está sendo proposta, que pela primeira vez ela teve atividades aqui em Porto Alegre. Não sei quantas outras cidades tiveram também atividades. Ela é bem tradicional já em São Paulo e aos poucos está se espalhando pelo Brasil. E acho que ela tem um nome interessante, né? Porque ela é de ação climática, ou seja, a gente não adianta só ficar discutindo sobre as mudanças climáticas, sobre as necessidades, se a gente não começar a tomar algumas ações, se a gente não começar a demonstrar que a gente está agindo para que a gente reduza e mitigue os impactos possíveis, né, sobre as pessoas, sobre as atividades econômicas, sobre as nossas cidades de forma geral. E eu acho que é isso que é a função desse webinar, é a gente ver um pouquinho como diferentes, né, regiões do país, com diferentes ameaças climáticas, elas estão agindo e estão começando a se mobilizar, e que isso seja um pouco inspiração para que as demais, né, também eh, saibam que o desafio é grande, mas que é necessário que a gente comece juntos a pensar em soluções, que a gente comece a trocar conhecimento para que a gente possa avançar de uma maneira, né, eh, que cumpra, né, o nosso mandato, né, com toda a população, que seja de buscar melhorar e de ter esse ciclo de resiliência evolutiva, no qual cada evento nos ajuda a sair um pouco melhores, né, porque não adianta só reconstruir, mas fazer melhor para que na próxima vez a gente sofra menos. É uma das essências aí da, da resiliência, né, urbana, que ao contrário da resiliência psicológica, não é só voltar a funcionar, é voltar a funcionar, mas voltar a funcionar de uma forma maior. Então, eu agradeço muito a todos aqueles que se mobilizaram pelo tema de hoje, né? A gente sabe que a gente teve um aviso curto para a organização. Quero agradecer aqui o Mário, a FNP, que acabou mobilizando várias cidades para estarem conosco hoje. E a gente vai gravar e disponibilizar, como sempre, para que isso possa servir um pouco, como eu disse, né, de reflexão e de inspiração para outras cidades para poderem trabalhar, né, com esse tema, e saber, às vezes, né, onde buscar pessoas, ações, iniciativas que possam ajudá-los aí um pouco mais rápido, né, a não ter que andar todo o degrau da evolução nessa questão da resiliência, mas daqui a pouco aproveitar outras ideias. Isso nos permite fazer uma trilha mais rápida, né? A gente diz na inovação que
copiar, não é um problema, desde que a gente reconheça a fonte e que a gente, né, ao mesmo tempo adapte para nossa realidade local, né, ela pode nos permitir avançar mais rápido, e isso é uma coisa muito boa. Então quero agradecer aqui, a organização do Mário e passo imediatamente então, né, pra Letícia, né, que é uma coordenadora dessa área temática dentro da FNP, para ela falar um pouquinho sobre como a FNP está trabalhando um pouco essa questão do fortalecimento da resiliência climática dos municípios, lembrando que a FNP, né, é justamente essa união dos prefeitos e prefeitas das cidades, né, de maior porte do nosso país, né, Letícia, que justamente são aquelas que muitas vezes estão na fronteira de utilizar novas tecnologias em prol dessa nova agenda. Obrigado, Letícia. Obrigada, secretário Luiz, tudo bem? Bom dia a todas e todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou projetar minha tela rapidinho, para a gente poder conversar. Meu nome é Letícia Mamedes, eu sou gerente de Meio Ambiente e Clima aqui na FNP. É um prazer estar aqui com vocês. E vou apresentar aqui para vocês um pouquinho do que a gente está fazendo aqui na FNP é, sobre essa área, né? Mais especificamente. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos sim, mas ainda ela está Sim. no modo slide, né? Só não está no modo E apresentação. agora? E agora? Agora Está no sim. modo apresentação? Ótimo. Então, pessoal, vou falar um pouquinho sobre a mobilização que a gente está fazendo em volta do El Niño aqui na FNP. Aqui na FNP a gente já tem essa área que trabalha com clima e resiliência climática já tem um tempinho, tá? Mas a gente sempre está aí apoiando os municípios na confecção de projetos, a gente está apoiando também na, em interlocução com parceiros para tirar projetos climáticos do papel, fazendo questão de que em todas as decisões sobre clima que são feitas, por exemplo, aqui em Brasília, a gente tenha municípios representados, então a gente também faz essa, esse trabalho porque a gente acredita que é importante, né, ter essa presença municipal nesses espaços de tomada de decisão para garantir que os critérios e as decisões sejam tomadas estejam de acordo com a realidade local. E aí, por isso, dentro de todo esse contexto, a gente tem aí o anúncio de um El Niño mais forte para esse ano de 2026, 2027. E a gente resolveu aqui fazer uma mobilização a respeito, para que a gente possa destravar alguns processos e também ajudar na preparação dos municípios para esse momento. Então, falar um pouquinho sobre como está funcionando essa mobilização. Então, com a confirmação do fenômeno do El Niño para esse ciclo, a FNP está lançando uma agenda de apoio aos municípios com ações estruturadas em 5 frentes. Então, articulando prefeitos, governo federal e Congresso Nacional para apoiar os municípios na preparação do antes, durante e depois de eventos climáticos extremos. Aqui a nossa mobilização é dividida em 5 eixos. Então, aqui a gente trabalha com reuniões e webinários, atividade legislativa, executivo federal, capacitações e produtos e comunicação. Aqui na de reuniões e webinários, a gente já iniciamos a nossa mobilização aqui em Brasília com uma reunião de prefeitos e prefeitas no dia 18 de junho, em que tivemos aí a presença do nosso presidente e prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e do nosso presidente, prefeito de Maringá e presidente da Comissão de Adaptação, Mitigação e Prevenção a Desastres, que é a comissão na qual nós organizamos esse tema, que é o prefeito de Maringá, Silvio Barros. Iniciamos essa mobilização no dia 18 de junho, com a reunião da CAMP, que é o nosso acrônimo. E a partir de julho começamos uma série de mais de 15 webinários voltados para a preparação dos municípios para os impactos do El Niño. Aqui tem um spoiler aí da nossa série de webinários. A programação completa já está disponível no site da FNP. Eu vou pedir, por favor, que alguém possa colocar aqui no chat
o site em que tem a programação, tá bom? E aí, e essa aqui é os próximos webinários. A gente já teve o nosso primeiro de Ilhas de Calor, no dia 16 de julho. E essa semana, no caso hoje, a gente vai ter o nosso segundo voltado para a segurança hídrica e alimentar nas cidades brasileiras. Então, é bem importante a gente estar passando. Nossa prioridade é passar primeiro pelos impactos do El Niño, né? Hoje a gente entende que os impactos do El Niño serão diferenciados para diversas regiões do Brasil. Então, enquanto, por exemplo, o sul do país vai ter bastante chuvas intensas e enchentes, alagamentos e potencialmente deslizamentos de massa, no norte e no nordeste e parte do centro-oeste também, a gente vai ter muito impacto da seca e estiagem de ondas de calor. Então, a gente também tem impactos na safra, o que afeta a segurança alimentar, e também outros temas que também são estratégicos do município na hora que um desastre ocorre. E esse desastre, né, muito vinculado às ações climáticas. Vou pedir também para colocar aqui no chat o link de inscrição para os webinários, tá? Vocês podem se inscrever de uma vez só para diversos webinários, e aí vocês vão receber no e-mail de vocês o link para os webinários específicos nos quais vocês se inscreveram. Então, também é uma questão mais fácil. Na questão da atividade legislativa, a gente está a gente está em contato com a Frente Parlamentar de Gestão de Risco e Desastres, que é presidida pelo deputado Gilson Daniel, e estamos trabalhando numa proposta de esforço concentrado para aprovação de projetos de lei no Congresso. Então, aproveitando aí essa questão e também a realização de audiências públicas. No caso do Executivo Federal, nós já tivemos 5 reuniões. Tivemos uma reunião com a SRI, que é a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, reunião com o Ministério do Ambiente, reunião com o Ministério das Cidades, todas elas com a presença de prefeitos, prefeitas e também secretários e representantes municipais. Essa semana passada, tivemos uma reunião com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, onde está lotado a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, e tivemos também uma reunião com a Casa Civil e o Conselho da Federação. Hoje, na Casa Civil, está instalada uma sala de situação interministerial para a questão do El Niño. Então, é muito importante que essa sala de situação interministerial possa conversar com o Conselho da Federação, que é o espaço onde União, Estados e municípios sentam em pé de igualdade para decidir e discutir sobre diversas questões do país. Com isso, a gente teve uma vitória da FNP já nessa reunião, em que a gente propôs que seja feita uma sala de situação permanente dentro do Conselho da Federação sobre eventos climáticos extremos, de modo que não só salas interministeriais, não somente ministérios e governo federal possam conversar, mas que também os entes da federação possam se organizar dentro dessa sala para discutir e incidir justamente nessa questão de emergência climática, que a gente entende que tende a ser mais frequente e mais intenso nos próximos anos. Então, aí a gente já tem aí um encaminhamento muito positivo dessa sala de situação, na qual a FNP está presente e estará presente desde o início das atividades do Conselho da Federação. Então, seguiremos acompanhando essa agenda e mobilizando prefeitos e prefeitas e secretários municipais para estarem presentes nessas discussões. No caso das capacitações, a gente já tem 2 produtos online de capacitação. Temos aí a publicação do catálogo de capacitações para a resiliência climática municipal. Isso foi uma curadoria que nós fizemos aqui na FNP de cursos extremamente estratégicos e importantes que estão já disponíveis online para que os municípios possam se capacitar e entregar algo mais qualificado e construir planos de contingência e tudo mais nesse contexto de emergência climática.
Então, esse catálogo está disponível no site da FNP. Eu vou pedir também para deixar disponível aqui no chat, tá bom? E também, além disso, temos um mini curso da COSIP, que é Cidades Resilientes, Iluminação, Segurança e Monitoramento Climático. A COSIP hoje ela é uma contribuição na iluminação, a taxa de contribuição na iluminação pública, e de acordo com a última mudança que teve na reforma, teve na legislação através da reforma tributária, a FNP conseguiu fazer com que o uso da COSIP pudesse ser ampliado. E com isso, hoje, a COSIP, o dinheiro, o recurso que tem dentro da COSIP, ele pode ser usado não somente para manutenção da iluminação pública, mas também para investimento em monitoramento climático. Então, compra de pluviômetros, sensores, isso também hoje a COSIP abarca. Esse nosso mini curso de mais ou menos 3 horas na ENAP, ele traz aí um passo a passo de como você pode, do que é a COSIP, de como você pode ativar a COSIP, de como você pode trabalhar com a COSIP dentro do seu município, tendo essa ótica. Então, também é um lançamento muito bom aí para todos os municípios. Além disso, também nós vamos realizar diversas oficinas. As oficinas são um pouco diferentes dos webinários, né? A ideia das oficinas é que elas sejam mais compridas, assim, de 3 a 4 horas, para que os municípios possam participar e sair com algo um pouco mais concreto e encaminhado, uma solução para o seu território. Enquanto os webinários são encontros de 1 hora e meia até 2 horas, em que a gente é mais compartilhamento de conhecimento, a gente está trazendo especialistas e também boas práticas municipais. Por fim, temos aí uma série de ações de comunicação. A ideia é que a gente possa aí incidir não só na imprensa, mas também nas mídias. Todo o nosso Instagram e o nosso LinkedIn está voltado também para o fortalecimento dessas ações. Então, devemos ter também mais algumas ações de comunicação também nos próximos dias. Mas essa aqui é mais ou menos o cronograma das ações. Estamos com previsão de ação até dezembro, em que a gente vai ter aí os webinários, as oficinas, toda a articulação legislativa e com o Executivo Federal. E também em dezembro a gente vai fazer o lançamento da nossa cartilha. Hoje a gente já tem uma cartilha de como guia para prefeitos e prefeitos, como preparar o seu município para emergência climática, mas ele é um guia um pouco mais focado em adaptação e preparação. Aqui a gente quer fazer uma versão 2 do guia, focada mais em resposta e recuperação, considerando que a eminência, né, dos impactos que a gente já está sentindo nesse período de 26 e 27, e a gente pretende expandir esse cronograma de ações para 2027, visto que os impactos do El Niño estão previstos para serem sentidos no território também até abril de 2027, pelo menos. Então, devemos aí, no início do ano que vem, expandir esse cronograma. De toda forma, tudo está sendo comunicado pelo site da FNP, pelas redes sociais da FNP, então sigam a @fnprefeitos, e também pelo site da CAMP, que é a nossa comissão, que é camp.fnp.org.br. Então, peço que vocês possam também compartilhar com os secretários e secretárias da área e também que vocês possam, como secretários de inovação, se envolver nessa agenda para a gente fazer com que essa agenda seja ainda mais fortalecida e chegue a mais pessoas. Acho que é isso. Obrigada. Obrigado, super importante, né? Esse crossover aí com essa área, né, de clima e resiliência, né? E importante que a gente saiba dessas informações. A inovação pode ajudar muito, né? Mas ela tem que compreender exatamente o que já está sendo feito para a gente poder partir disso, né? Letícia, estamos aqui até compartilhando com outras redes aqui, né? Rede de municípios que a gente conhece aqui no Rio Grande do Sul, para que essas informações circulem mais, né? E a gente possa, né, levá-las até mais cidades. Muito obrigado, então, né? Passamos então agora para o resto da nossa programação. Nosso próximo elemento agora é começar a ouvir as cidades, saber o que elas já estão fazendo, e a primeira convidada, né, que aceitou o nosso convite é a Recife, né? Então nós vamos ter a Vitória Passos, que é superintendente de inovação, riscos e controle urbano do Promorar Recife, né? Obrigado pela presença, Vitória.
Não sei se tu tem uma apresentação, a Vitória está por aqui, não sei, não estou vendo ela visualmente. Olá, olá, bom dia. Me Ah, oi escutam? Vitória, tudo bem? Como vai? Tudo Tudo tranquilo? bem, muito Pode prazer. iniciar então, contar um pouquinho aí, né? A gente teria aqui 10 minutinhos para que Recife conte um pouco o que está fazendo e inspire outras cidades. Perfeito, deixa eu só colocar aqui o tempo. Eu tenho uma apresentação, vou compartilhar também. Mas, primeiramente, queria agradecer a FNP pelo convite. A FNP é uma grande parceira nossa. Vejo aqui Letícia. Então, muito bom poder compartilhar um pouco do que a gente vem construindo aqui. Só queria confirmar se vocês conseguem ver a minha apresentação. Ainda está no modo slide, agora veio para o modo apresentação, tá tudo tranquilo. Eita, deixa eu só voltar que passou tudo. Pronto, perfeito. Como são 10 minutos, fiz uma grande síntese, mas mais uma vez agradecer o convite. Bom dia a todos e a todas. Sou Vitória Passo, sou superintendente de Inovação, Riscos e Controle Urbano no Promorá Recife, que é um programa da Prefeitura com financiamento do BID. Mas antes da gente falar um pouco, é importante dar um contexto em relação à cidade. Deixa eu ver só, não sei se tá passando, tá, perfeito. Então, Recife, capital de Pernambuco, terceira cidade mais populosa do Brasil, e Recife, em questões geográficas e geológicas, tem bastante exposição, no sentido de que Recife é uma planície estuarina, então somos cercadas por três bacias hidrográficas, tem a questão do oceano, tem a questão do estuário, então é uma cidade bastante vulnerável à questão de inundação, alagamento, aumento do nível do mar, como também é uma cidade cercada por morros de base sedimentar. Então tem a questão do deslizamento também. É uma cidade bastante vulnerável nessa questão, tanto pela questão de ocupação irregular, pelos próprios processos de urbanização, como pela própria geografia. E aí, nesse sentido, algumas informações e imagens sobre a cidade. A gente tem. É conhecida Recife como Veneza brasileira, então tem toda a questão de canais, rios, o próprio oceano, a questão de morros também. E aí a gente sempre vem conversando e pensando, nossa, o que é que precisa ser feito em relação à cidade? Questão, antes era pensando, tá, adaptação climática, pensando muito em uma questão de futuro. Trouxe algumas informações importantes em relação a estudos prévios e o que foi realizado antes, no sentido de que Recife, em 2019, foi a primeira cidade a reconhecer a emergência climática. Em 2019, também foi criada uma análise de risco e vulnerabilidade, junto com o ICLEI, e o nosso plano local de ação climática. Então, Recife vem agindo nesse sentido de, nossa, é preciso se preparar. E aí, mesmo com toda essa questão de documentos, planos, ações, estava ouvindo no início Luiz falando sobre o Rio Grande do Sul e sobre as chuvas de 2024. O nosso marco em Recife foi 2022. Acredito que vocês viram notícias, tudo. A gente teve um grande desastre em 2022, tanto pela questão de inundação quanto pela questão do deslizamento, mas a cidade inteira parou. E aí foi onde a gente viu, nossa, tá, a urgência é hoje, a gente precisa agir hoje. Muito do que a gente já tem, a gente tem uma defesa civil muito atuante. A gente já tinha bastante coisa, mas viu-se que precisa fortalecer muito mais. E aí, o evento de 2022 mostrou, foram mais de 6 mil pessoas desabrigadas, tivemos óbitos, tivemos todo assim, a gente viu um colapso estrutural em relação à prefeitura de, nossa, o como é que a gente precisa agir da melhor forma, agir de forma rápida, comunicação de risco, mostrou-se várias questões que precisariam ser melhoradas para a gente poder responder aquele evento e a eventos que a gente sabia que iria acontecer por causa das mudanças climáticas com mais frequência, com mais intensidade. E aí a gente vem desde 2022 nessa busca não só pelo reconstruir, mas como responder melhor e como fortalecer a nossa cidade em relação à questão de resiliência urbana. Eu trouxe três iniciativas, vou falar muito rápido, mas assim, o objetivo é muito mais mostrar para vocês, a gente fica muito aberto, se quiser marcar outro momento, conversar especificamente sobre alguma delas, é muito mais para a gente trazer aqui, ó, Recife está atuando dessa forma, mas tem muito mais coisa acontecendo, mas o que eu trouxe foi o Promoré Recife, que é onde eu atuo de forma direta, que é o Programa de Requalificação e Resiliência Urbana em áreas de vulnerabilidade socioambiental. É um programa fruto de um empréstimo com o BID. Então, lá em 2023, lá em 2022, o programa começou a ser desenhado, já estava sendo desenhado com um aspecto muito mais de urbanização, e aí depois do evento viu-se, nossa, a gente precisa colocar um braço de resiliência urbana. E aí, a partir disso, o programa dobrou de tamanho. A gente teve uma preparação super rápida, com o objetivo de trazer essa parte mais de resiliência e de reconstrução para a cidade.
Pensando na inovação, trouxe 2 caráteres inovativos, tanto uma inovação muito mais social, que é o NUPDEC Mulheres. O NUPDEC é o Núcleo de Proteção e Defesa Civil Comunitário, está dentro da Política Nacional de Defesa Civil, já é algo institucionalizado, bastante cidades, acredito que vocês conheçam. E aí aqui em Recife, a partir do Promorá de Defesa Civil e Secretaria da Mulher, a gente criou o NUPDEC Mulheres, que foi a primeira iniciativa pública em relação a uma capacitação comunitária voltada para o público feminino com caráter de gênero e gestão de risco de desastres. E aí iniciou-se em 2023, vou mostrar alguns números também em relação ao NUPDEC, e o COP, que é outra iniciativa dentro da prefeitura, eu não atuo de forma direta, mas achei muito importante trazer, porque também foi uma grande virada de chave em relação à questão de governança e essa articulação institucional para a gestão de risco de desastres. Então, voltando a falar sobre o Pró-Morar, como eu tinha falado, o programa iniciou em 2023, são 6 anos de execução, então vamos até 2029, estamos na metade do programa. Esse aqui é o Amonte Financeiro e ele é o maior programa de resiliência da carteira do BID, como também o maior programa atualmente entre o BID e o município. E aí são 3 componentes: componente de organização integrada, componente de infraestrutura resiliente e um componente de inovação, tanto nas políticas habitacionais quanto enfrentamento a riscos climáticos. Então, o Promorá surgiu muito das lições aprendidas de 2022. No evento a gente viu, nossa, o que é que a gente precisa melhorar? A parte de macrodrenagem, a parte de estabilização de encosta, mas também a gente precisa trabalhar uma organização integrada. Então, o grande foco do Promará é a participação social, tudo é construído junto com as comunidades, a gente tem todo um processo de escuta, de comunicação, como também a gente tem o componente 3, que é um componente em relação a muito mais institucional, ou seja, a gente vem construindo alguns sistemas, sistema de inovação, sistema integrado de gestão de risco de desastres, sistema de controle urbano e também o sistema integrado de dados. Ou seja, a gente viu que a gente precisava trabalhar de forma muito integrada, tanto nesse processo de reconstrução quanto nesse processo de construção de resiliência. E aí, aqui, mais um pouco sobre o Promorá, que trouxe um slide mostrando um pouco da nossa estratégia de resiliência, que ela é vinculada ao Marco de Sendai. E aí, o programa é gigantesco, poderia passar aqui horas falando, mas é muito mais para mostrar que a gente vem trabalhando toda a parte de inovação, todas as nossas obras de macrodrenagem, elas são baseadas a partir do modelo hidrológico e hidrodinâmico, que foi desenvolvido no REC-RAIS, e aí ele subsidia toda a tomada de decisão, foi algo assim extremamente inovador para a prefeitura. Foram 2 anos de processo no modelo em relação à calibração, validação, todo o processo para que o modelo se tornasse suficiente para a gente poder basear todas as nossas ações, e aí a gente vem desenvolvendo isso. A gente está no processo também de desenvolvimento, a questão do alerta antecipado, o sistema integrado de gestão de risco, tanto para a parte de deslizamento quanto para a parte de inundação, como também algumas medidas estruturais. Então, a gente tem parques alagáveis, encostas com equipamentos sociais, vem desenvolvendo reservatório sobre pavimento, todo um arcabouço de obras nesse sentido, como também a questão da retirada das pessoas de risco. E aí o Promorá tem a premissa de reassentamento mínimo, como também a gente vem trabalhando como a gente consegue articular as obras estruturais, infraestrutura verde, com infraestrutura cinza, que às vezes precisa ser feito, mas para que a gente trabalhe de uma forma integrada nessa questão de mitigação de riscos. Convido a saber mais sobre o Pró-Morar, a olhar mais uma vez, estamos disponíveis. E aí aqui sobre o NUPDEC Mulheres. Como tinha falado, é uma iniciativa entre Defesa Civil, Secretaria da Mulher e a Universidade Católica de Pernambuco. A gente tem mais de 100 mulheres que são moradoras de áreas de vulnerabilidade à inundação. E agora tem a deslizamento também, que já estão capacitadas e integradas ao sistema de defesa civil. E é uma capacitação de 2 semanas. A gente tem simulado, tem construção de rota de fugas, com a participação das mulheres como lideranças comunitárias. E aí, a partir do momento que a gente tem a formação, a gente tem uma entrega de certificado e também a consolidação delas como lideranças dentro da própria comunidade. E aí a gente já vem colhendo os frutos nesse sentido, vendo as comunidades muito mais integradas nessa parte tanto de rota de fuga, como também teve um evento aqui em maio desse ano, e as mulheres estavam articulando, mandando mensagem para a Defesa Civil. Então, esse braço com a comunidade é fundamental a gente conseguir articular tanto a questão de governança, mas como também o nosso processo interno com o processo comunitário. E aí aqui
o último falar um pouco sobre o nosso centro de operações. Acho que deu uma travada, voltou. O centro de operações, que foi construído depois do evento de 2022, em 2023. A gente já fez um piloto, mas o COP, ele atua em grandes eventos, seja em eventos climáticos, mas como também agora a gente já está com atuação Carnaval, Ano Novo, mas atua 24 horas, 7 dias por semana, muito nessa questão de monitoramento. Então, a gente tem toda a cidade monitorada, câmeras, equipamentos. E aí o objetivo é tanto a questão de governança, monitoramento, mas também comunicação de risco. Então, é a forma que a gente vem comunicando a população de forma muito mais assertiva, redes sociais, SMS, Conecta Recife também. Então, trabalhando de forma integrada, e a gente, como Pré-Morar, vem trabalhando muito integrado com o COP também, no sentido de como a gente consegue trabalhar os dados da melhor forma, ter a cidade toda monitorada, mas também conseguir respaldar isso para agir de forma mais rápida, agir de forma mais eficaz e conseguir comunicar de uma melhor forma para a população também. E aí vem sendo sempre um grande processo de aprendizado nesse sentido. O COP vem crescendo a cada ano, a cada evento a gente tem processo de melhoria. Agora a gente vem conversando como a gente consegue articular o nosso modelo dentro do Pré-Morar com o COP, para a gente poder ter a cidade pensando no modelo preditivo, alerta antecipado, e aí sempre nesse processo de construção. E aí aqui é isso. Em Recife a gente vem desenhando e pensando muito que residência urbana se constrói com muitas mãos. Então, por isso que achei interessante trazer 3 iniciativas que são diferentes, mas que são complementares no sentido de que a gente entende que é preciso fortalecer a prefeitura de forma institucional, mas também fortalecer comunidades, órgãos, governança, para a gente trabalhar de forma articulada. Muito obrigada pelo convite. Aqui deixo o meu Feito, Vitória. e-mail. Não só cumpriu o prazo perfeitamente, né? Como trouxe uma grande inspiração para toda a nossa cidade. Recife, uma vez mais aí, né? Meus amigos Rafael, né? Ou seja, a tríplice Rafael que vocês têm aí, né, Vitória? Recife, uma vez mais, né? Inspiradora para todos nós ali, né? Com a sua capacidade de agir, né? Eu acho que esse é um pouco o desafio que eu vinha falando da Semana de Ação Climática. É a gente não ficar só discutindo os temas, mas começar a fazer, né? Faz parte da inovação essa lógica de é melhor fazer rápido, errar e aprender do que ficar fazendo um processo de pensamento de 5 anos e a realidade continua aí, né, a cada momento. Então, parabéns, Vitória. Com certeza a gente vai conversar em outros momentos, né, com mais tempo para vocês contarem um pouco dessa trajetória. Queria já pedir para tu colocar o teu contato, se alguma cidade quiser entrar em contato contigo aí, conhecer um pouco mais qualquer um desses programas ali, né, e dizer que vocês são realmente aí, né, um exemplo aí para muitas das ações, né, não só nessa área, mas para que as cidades possam inovar, né, e ir melhorando. Obrigada, Essa, obrigada, Luiz. essa é a função, né? Ou seja, a gente aqui nesses webinários é dar um pequeno gosto, né? Para que as pessoas saibam onde estão acontecendo, saibam com quem falar e possam ir se inspirando. E nesse sentido, eu queria convidar mais, né, uma cidade aqui do nosso Fórum em Novas Cidades, né? Eu queria convidar a Thalita Correia Santos, ali de São Vicente, né? Da nossa região sudeste, secretária de Planejamento e Governança de São Vicente, que também é uma cidade que também já teve, né, alguns eventos importantes, está ali na nossa Serra do Mar, né? E vamos conhecer um pouquinho como São Vicente vem trabalhando para inovar nessa área de resiliência climática, né? Não sei se ela está Olá, bom presente. dia. Sim, estamos aqui. Oi, tudo bem? Tudo Tudo bom? bem? Bom dia a Bem-vinda. todos, obrigada. Bom, então você já fez aí a nossa apresentação, né? Somos aqui de São Vicente, cidade litorânea do estado de São Paulo. Não somos São Sebastião, as pessoas confundem bastante. São Sebastião que teve aquele desastre, né? Bem importante. Fica no litoral norte, a gente aqui no litoral sul. Uma cidade com muitas vulnerabilidades, muita desigualdade do ponto de vista de renda per capita aqui e muitos desafios. Então, como eu vou compartilhar a nossa experiência aqui, agradecer o pessoal de São Vicente. O trabalho que eu vou apresentar hoje tem um caráter muito transversal. Estou vendo aí as equipes da educação, do meio ambiente aqui presentes. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Tá aqui? Pode ser a tela inteira, tá? Oi? Consegue me ver? Conseguem ver a... Estão vendo a tela?
Estamos vendo sim. Perfeito. Tá. Obrigado. Então, aqui é a nossa praia. Bom, o que eu vou apresentar hoje é um trabalho, é o COP Clima. Ele é um coplanejamento para a Justiça Climática de São Vicente. A gente tem desenvolvido o nosso plano de justiça climática junto com universidades parceiras, com financiamento FAPESP, que é a Agência de Financiamento de Amparo à Pesquisa aqui no estado de São Paulo. E a gente já teve alguns desdobramentos bem interessantes. A gente está no 3º ano de projeto, então um nível de maturidade alta, e que também já tem perspectiva para ir de financiamento para os próximos 10 anos aqui no município, e eu vou compartilhar a nossa experiência, como é que tem sido. Tudo começou... Vocês podem só apertar o botãozinho do ocultar ali para a gente poder enxergar o fundo, a partezinha de baixo da tela. Obrigado. Isso, parceria da FAPESP, USP, EASH, que é a Escola, né, de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, Universidades do Estado de São Paulo, Unesp, Unifesp, Unicamp. E tem algumas universidades internacionais também. Então, vamos lá. Tudo começou, então, o COP Clima. É o Coplanejamento para a Justiça Climática no município de São Vicente, que é pensando em função do nosso déficit de recursos financeiros, enfim, toda a escassez que a gente tem, é o foco muito na adaptação e na mitigação, entendendo que a população precisa, então, começar ali a trabalhar, entender os aspectos da justiça climática, através do letramento climático, e criar medidas dentro das capacidades dos seus territórios de adaptação. Então, esse projeto ele vai culminar num plano de ação climática muito focado no olhar da população dentro de cada um dos bairros e num observatório de justiça climática. Então, começou assim, a gente começou muito forte trabalhando o letramento junto aos nossos servidores, porque às vezes assusta um pouco, né? Justiça climática, não sei o que é isso. Então, todo um trabalho inicial ali de fazer as correspondências daquilo que servidores já fazem, daquilo que o município já desenvolve, que tem a ver relação com o clima. Esse projeto ele teve início, na verdade, com uma disciplina da Universidade de São Paulo, em que os alunos vieram aqui no município. A disciplina é focada em eles desenvolverem uma solução para o município e apresentarem para o prefeito. Isso aconteceu em abril de 2023, os alunos vieram para cá, os gestores foram até a Universidade de São Paulo, e nesse mesmo tempo saiu um edital FAPESP, uma inovação da FAPESP, de financiar projetos da universidade que tivessem ampla interação com algum município. E aí a gente, então, pleiteou recurso e teve esse recurso aprovado, o que viabiliza as bolsas de pesquisa e todo o desenvolvimento do projeto, porque se dependesse do município, a gente não teria essa capacidade financeira também. E aí as atividades começaram em andamento. Aqui é o mapa ali de governança, né, do projeto. A gente tem toda uma equipe científica, então, e uma equipe da gestão pública que trabalham na construção desses dois produtos, que é a Política Municipal da Justiça Climática, junto com o Plano de Ação e o Observatório. E aqui, então, toda uma dinâmica viva que permeia isso. Hoje, a gente começou com uma governança de 4 secretarias envolvidas dentro desse projeto. Hoje, a gente tem todas essas secretarias aqui engajadas, de alguma maneira, ali também trazendo a participação dentro dessa construção do plano. Então, o que a gente foca, né? Desenvolver a modelagem das políticas públicas de ação climática de São Vicente através de evidências científicas e de forma co-criada com os atores do território. Esse é o ponto, né? Essa é a inovação do projeto. Ao invés da gente pensar ali, então, um plano bastante dissociado da população, trazer a população para dentro da construção em todas as fases. E isso, junto com a universidade, traz uma capacidade metodológica bastante robusta e de bastante capilaridade dentro dos territórios. E aqui, então, é o nosso kit de ferramentas, né? Como que a gente chega lá e a entrega desses produtos que tem esse financiamento. Governança local, mapeamento das ameaças socioclimáticas, avaliação da vulnerabilidade socioclimática, definição dos objetivos, identificação da adaptação da resiliência, priorização das medidas e implementação das medidas de adaptação e resiliência. Então, isso tudo aqui
meio que vai acontecendo meio junto, né, em vários territórios na cidade, com a presença dos pesquisadores aqui, junto com os nossos servidores, vão desenvolvendo todos os instrumentos que vão compondo cada uma dessas ferramentas. E aí o foco muito grande que a gente tem trabalhado, comunicação e divulgação e letramento climático. Então, essas são as duas grandes frentes que dentro dessas ferramentas a gente tem pulverizado nos territórios e incentivando as pessoas a terem uma melhor compreensão de entender o que aquilo relacionado ao clima afeta a vida dela e como que ela pode desenvolver medidas ali nos bairros delas. Então, aqui é umas imagens do nosso primeiro curso de difusão e letramento, com a participação de servidores, né, das mais diversas secretarias aqui, junto com os pesquisadores. Desenvolvemos um curso junto com a Universidade de São Paulo também, e aí os nossos servidores receberam um certificado, e essa faz parte dessa difusão e desse letramento. Fizemos um primeiro fórum COP Clima aqui no município, com a participação do segmento acadêmico, gestores locais, servidores, também trazendo o tema em pauta e impulsionando o debate aqui na região, junto com os órgãos de controle, Ministério Público, Defensoria. Então, foi um grande momento, assim, para se pensar o tema regionalmente. Um grande avanço também. E aí, porque é isso, né? Durante o processo de co-construção, o município vai desenvolvendo instrumentos que vão difundindo o assunto aqui na cidade. Nas escolas municipais, dentro da nossa grade curricular, entrou a pauta de letramento climático. Então, hoje, os nossos professores recebem continuamente capacitações para trabalhar esse tema nas escolas, e isso nos trouxe um prêmio aqui do ESG, do Grupo Tribuna, que é a rede local aqui, correspondente da TV Globo. A gente ganhou esse prêmio por essa iniciativa inovadora. Aqui da região, pelo menos, é o primeiro município a incorporar esse tema na grade curricular das escolas municipais. E aí o primeiro grande produto, assim, foi o COP Clima, Triângulo Climático nas escolas. A gente pegou 3 escolas nas áreas de maior vulnerabilidade da cidade e trabalhou esse tema junto com as unidades de saúde, com os professores, com toda a rede ali envolvida na vida e na dinâmica daquelas pessoas, trabalhando esse tema da adaptação, do diagnóstico, da percepção do clima, na vivência deles aqui no município. E aí, então, a nossa metodologia envolve muita participação, né? A gente vem em cada etapa de construção desse plano, ele é participativo justamente porque já engaja parte do letramento das pessoas, então, para as pessoas poderem participar com mais engajamento, é importante elas estarem, né, ali atentas ao tema. Então, várias trilhas formativas, curso e oficinas de body mapping, que é a percepção, né, do corpo dela junto ali ao ambiente, treinamento e mapeamento participativo, e a gente fez a oficina Linha do Clima. Foi muito legal essa experiência, que ela é uma experiência voltada, uma experiência inspirada pela Universidade de Portugal, de Aveiro, que eles pegam os 40 anos do clima e desenvolvem tapetes. E aí a gente fez uma exposição super legal para entender a variação do clima ao longo dos anos ali. A gente expôs no shopping, foi bem legal, assim, para as pessoas verem, nossa, como que ao longo dos anos essa variação tem se comportado. E as nossas oficinas participativas de avaliação também acontecendo nos territórios, né? Então, fazendo um trabalho de muito engajamento, para as pessoas entenderem, porque a cidade aqui tem um problema muito de alagamento, né? Então, o nosso lençol freático é alto, com a mudança das marés, às vezes nem precisa chover, mas as ruas e as casas das pessoas já alagam, por conta da dinâmica da maré. E aí, então, entender, as pessoas começarem a perceber melhor o território e entender que essa dinâmica faz parte do desenho urbano. Então, todo esse trabalho de resgate e memória da vida de São Vicente, a redescoberta dos territórios, e aí esse trabalho junto com a população. Aqui foi um mapeamento participativo que a gente fez, identificando os principais riscos e ameaças na percepção das pessoas. Aqui é o mapa da cidade. A gente tem a nossa área insular e a nossa área continental.
Então, muitos riscos identificados ali. E aí, o apoio da universidade em trazer metodologia e trazer análise para a gente, né? Então, as maiores ameaças foram relacionadas à dinâmica hídrica e os déficits de infraestrutura na cidade, que é o que a gente já tinha essa percepção, mas os dados e os números trazem um diagnóstico mais assertivo. E todos os outros problemas decorrentes também da falta de capacidade de adaptação climática do município. E aqui a linha do clima, foi a exposição que eu comentei, então, olha, ali vocês vão ver os tapetes expostos, então foram ali os últimos 40 anos, cada tira é um ano, cada linha um dia, e aí então é trazer também uma linguagem mais popular, junto a aspectos da ciência cidadã, que a gente vai trabalhando o clima junto com a população. Esses tapetes foram construídos por artesãs aqui da cidade, então também todo o engajamento que você traz na pauta em grupos ali que vão criando uma maior percepção do tema. E aqui muitas publicações, né? A gente tem um rol de publicações aí, também previstos no plano de trabalho junto com a equipe científica, que vem trazendo o caso de São Vicente como um caso participativo na construção do plano. A gente vê, aqui a gente está com gestores aqui, né, municipais, muito a gente vê uma construção mais ampla, dissociada dos territórios, né, os países discutindo justiça climática, mas pouco se pensa ali um micro-território, e é o que esse trabalho vem ali contribuir nessa percepção mais micro da criação das medidas de adaptação e resiliência. Desafios e expectativas em relação a esse projeto, né? O tempo da academia é muito diferente do tempo da gestão pública, né? Então, assim, a gente alinhar isso, equipe acadêmica com equipe de gestão, é um desafio constante. Incorporar saberes dentro da rotina da gestão pública, então isso também é um desafio, né? Às vezes muito conceito, a gente acaba não tendo tempo de desenvolver os instrumentos, então buscar sempre equilibrar isso. Aceitar o tempo de maturação das metodologias de participação, escalada gradual pelos territórios. O prefeito tem aquela ansiedade, né? Mas e aí? E aí? Né? Não vamos só ficar, que o colega comentou antes, né? Não vamos ficar preso na construção do plano, já vamos desenvolver ferramentas. E a gente tem essa urgência também. Financiamento para demandas que podem surgir ao longo da pesquisa também é um desafio, e aí buscando sempre editais que possam nos auxiliar nisso. E o alinhamento metodológico com os instrumentos de planejamento da gestão. Isso aí são os principais desafios que a gente vem enfrentando quanto à experiência do projeto. E os próximos passos, então, a gente já tem feito esse trabalho de consolidar as evidências territoriais, priorizar as medidas de adaptação de acordo com cada um dos territórios, implementar projetos pilotos, então testar soluções, então trazer a ideia do Pluvipest, trazer a ideia de documentos que norteiem melhor a tomada de decisão dos gestores nos casos de urgência, né? Então, protocolos de calor para as escolas, para as UBSs, estruturar o observatório, que é o que a gente quer, muito através da ciência cidadã, então que a população consiga contribuir com dados e informações que alimentem esse observatório, e institucionalizar e ampliar o impacto do projeto, que é justamente consolidar o plano, criando base tanto para a replicação de outros municípios, quanto para a perenidade dele aqui na cidade, quando esse projeto chegar ao fim. Acho que essa é a nossa experiência aqui em São Vicente, junto com as universidades. E no tema Muito do clima. obrigado, secretária Thalita, time de São Vicente, super importante também, né? Algumas inspirações fundamentais, essa lógica da cooperação, do construir junto com, né, os geradores de conhecimento, as universidades, né? E saber lidar com essas relações ali. Toda essa lógica da tecnologia social, de também trazer a comunidade para ela ser geradora de conhecimento, e essa função tão importante da educação, né, de levar isso para que os futuros cidadãos já saiam, né, mais conscientes dos nossos desafios climáticos, desafios de adaptação, desafios de sustentabilidade, né, certamente, né, melhores cidadãos vão nos permitir
implementar políticas públicas melhores. Então, parabéns aí a São Vicente, né? Vi a loja do Plano de Ação Climática também feito ali, o ICLEI participando com várias cidades aí, né? Percebi ali, né? É uma entidade que pode ajudar muito também as cidades que não conhecem, se aproximem ali do ICLEI, da WRI, que também apareceu com vocês ali, né? São instituições importantes ali que trabalham junto conosco, né? Então, é mais uma inspiração importante. Ficou gravado isso, né? Então outras cidades vão poder, já, várias estão aqui conosco, mas a gente vai continuar divulgando aqui, veio a fórum, né? Em novas cidades aqui da FNP. Obrigado. Tu tinha um último slide, eu não vi que tinha ali, né? Que tinha um QR Code, se alguém quiser alguma informação, quer colocar ele rapidinho ali, antes da gente passar adiante. Eu não sei se deu tempo do pessoal. Sim, vou colocar. Só um instantinho. Falando um pouco enquanto isso, né? Ou seja, agora nós vamos passar para Porto Alegre mesmo, e embora a gente tenha feito, né, a parte, né, já, olha ali, ó, quem quiser pegar o material do Coop Clima ali, tá ali o QR Code, né? Então fica um pouco na tela aqui para a gente poder depois, se alguém quiser aproveitar. No caso de Porto Alegre, a gente tem, né, uma série também de políticas, algumas similares ao que está acontecendo em outras cidades. A gente já iniciou toda a questão, né, do nosso plano de ação climática, a gente fez o levantamento de gases de efeito estufa, a gente tem algumas políticas importantes em eletromobilidade para reduzir um pouco o impacto, né, do tráfego. A gente tem todo um projeto de mapeamento de áreas vulneráveis, tem muita coisa vindo agora também com os financiamentos internacionais ali para que a gente possa trabalhar de uma forma estruturante em relação a isso. A gente tem uma tradição aí de NUPDEX que está sendo amplificada na cidade, mas a gente decidiu, né? A gente agora criou toda uma infraestrutura, né, de informação hidrometeorológica para as pessoas, né, que é a plataforma Poa Clima, que até ganhou prêmios aí nacionais aí do Sebrae de desenvolvimento após o evento de 2024. Mas a gente discutiu fazer uma abordagem diferente, né? Já que esse é um fórum de inovação, a gente acabou trazendo aqui não um pouco das políticas públicas da cidade, mas um pouco das nossas experiências com startups que foram fundamentais, né, para a gente a partir da enchente de 2024, como, né, foi 2022 ali para Recife, foi um divisor de águas, né, que realmente colocou esse tema, né, na parte mais urgente da Agência de Ações Públicas aqui da cidade de Porto Alegre. Então, eu vou começar com uma primeira startup. A gente tem uma política importante que é o Living Lab Porto Alegre, em que a gente abre espaço público para testes de soluções inovadoras. E aí, uma dessas startups estava testando conosco, a gente já tinha uma expectativa de uma nova tecnologia que tinha saído de uma universidade, que estava começando a ser proposta para nos dar um pouco mais de resiliência no nosso monitoramento climático, mas durante o evento ela se tornou a única fonte de informações que a gente tinha, né, sobre os níveis de água real, né, e acabou ganhando muita, demonstrando como a inovação pode nos levar a construir soluções mais resilientes. Eu quero então aqui chamar o Vitor Hugo da TideSat, né, que é essa startup, para contar um pouquinho, né, a tecnologia deles, a experiência, como foi toda a questão, né, de relacionamento com a enchente, como é que as coisas aconteceram depois disso. Vitor, prazer aqui te ter, né, obrigado por ter, né, nos ajudado, né, naquele momento tão difícil aqui da história da cidade e traz um pouco aí, então, né, de como é que negócios inovadores podem ajudar a gestão pública a avançar na questão dessa agenda de resiliência e adaptação climática. Vitor. Bom dia, secretário, tudo bem? Bom dia a todos. Bom, e novamente estamos aí, né, nessa questão da crise climática, né? Estamos nesse exato momento aqui em Porto Alegre, aflitos novamente em alguns pontos da cidade por conta das chuvas aí, né, que foram bem fortes. Vou compartilhar minha tela, né, para falar aqui da TideSat. Tá aparecendo aí tudo certinho? Tá certo. Eu vou contabilizar meu tempo aqui. Se eu estiver passando, por favor, secretário, pode falar aí. Então, bom dia a todos. Meu nome é Vitor, né? Eu sou cofundador da TideSat, sou também doutorando em sensoriamento remoto, né? Aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, visto essas duas camisas. Ah,
E a gente desenvolveu aqui, eu vou contar um pouquinho, né, sobre a trajetória da TideSat, mas antes eu gostaria, né, de começar com uma provocação, assim, né, que é uma questão que talvez nem todos tenham sofrido, mas todas aquelas pessoas que já passaram por uma enchente, eu tenho certeza que pensam assim, né, de como é que você se sente durante um evento extremo como uma enchente e você não tem nenhuma informação sobre o que está acontecendo, como, por exemplo, o nível da água que passa do rio na sua cidade, né? Que passa próximo à sua casa, que pode chegar à sua casa. Essa é uma questão bastante crucial ali, né? Que aconteceu durante o evento de 2024, que a enchente estava aumentando, né? Os rios estavam subindo e muitas vezes a gente acabava perdendo esse dado no meio da enchente, né? Por conta de algumas lacunas dos dispositivos que nós dispunhamos naqueles momentos, né? Isso não é uma questão só de 2024 ou, né, só do Rio Grande do Sul. Os eventos extremos, como as enchentes, eles acontecem em todos os lugares do mundo em vários momentos, né? Algumas fontes, como a ONU, né, apontam que por ano são cerca de 1,9 trilhões de reais de perdas, né, causadas por enchente. E só para dar o exemplo de 2024, foram mais de 88,9 bilhões de reais em perdas causadas pela enchente, né? Porque ela não ocorre só naquele momento. Quando ocorre um evento extremo, ele vai se prolongar ao longo do tempo, justamente pelos efeitos que ele vai ter na questão produtiva, nas pessoas, etc. Então, a gente tem toda uma questão que a gente tem que pensar em mitigar justamente pela evolução que aquele desastre vai ter. E especificamente sobre o nível da água, quais são as tecnologias que nós temos hoje para trabalhar com ela? Uma delas são as réguas, né, que são os sistemas de medição que são bastante utilizados hoje em dia. Uma pessoa vai lá na beira do rio, faz a leitura dessa régua e é uma ótima forma de fazer de forma manual, simples, né, e prática de trabalhar. Porém, ela não tem nenhum tipo de tecnologia envolvida ali, né? E as outras são os sensores, né, como por exemplo sensores de radar, sensores de pressão, que eles ficam ali muito próximo da água muitas vezes. Eles são extremamente robustos, muito precisos, só que em alguns casos, quando eles são instalados próximos da água, algumas vezes eles acabam sendo danificados pelas próprias enchentes que eles deveriam estar medindo, né? Aqui tem a foto dos dois momentos antes e durante a enchente de 2024 aqui em Porto Alegre, de como é que estava o sensor principal da cidade ali, operando e que acabou ficando danificado, né? Então foi pensando justamente nisso, né, em trazer uma forma de medição, né, uma forma de monitoramento que funcione em eventos extremos, né, para trazer informações confiáveis e também, né, de forma acessível que surgiu a TideSat. Né? Nós desenvolvemos uma tecnologia aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul que a gente consegue fazer a medição a uma distância segura da água, utilizando a reflexão do satélite GPS na água de uma forma bastante diferente ali, né? Esses satélites que a gente pega para se localizar no nosso celular, por exemplo, a gente pega essa onda que esses satélites emitem de uma forma um pouco diferente, pegando a reflexão deles. E o que que a gente ganha com isso, né? Saindo desse techniquez? A gente ganha distância da água porque a gente pode fazer essa medição de uma forma inclinada. Então, deixando o sensor distante, por exemplo, no alto de postes, no alto de edificações, para que ele fique seguro mesmo em eventos extremos, né? Com uma tecnologia que ela é mais acessível, fácil de instalar e ela tem a capacidade de ser autônoma em relação à energia, né? Com energia solar. Então, todas essas vantagens ali listadas aqui nesse slide. Mas a gente não fornece apenas um sensor, né? A gente fornece uma informação para decisões mais rápidas, assertivas em momentos críticos ou até mesmo durante momentos normais, digamos assim, para a gente ter a questão do planejamento, da mitigação, né, de eventos extremos futuros. Então a gente fornece desde o sensor até o dado online, passando inclusive por outras tecnologias, como o processamento na nuvem, chegando lá somente o dado que a pessoa precisa, né, que o gestor precisa para tomar a decisão e a TideSat, né, ela é uma ferramenta. Ela não é a única que vai fornecer, ela vai fornecer um dado que ela é crucial, que é o dado de nível d'água, mas a gente, né, como todos os gestores, todas as prefeituras, né, eles têm que ter uma série de dados ali, as defesas civis sempre têm uma sala de situação, né, onde fornecem todas as condições sobre clima e etc.
E aqui, né, em 2024, então, foi a prova, a grande prova, né, a prova de fogo da Taitsat de mostrar realmente que aquela tecnologia que a gente estava trazendo, aquela inovação, ela servia do que ela se propunha, né? Nosso sensor foi o único a ficar operante durante o momento mais extremo da enchente aqui no Rio Grande do Sul em 2024. Aqui está uma foto na esquerda, né, de como é que estava ali durante os momentos mais secos, digamos assim, né? Ali tem naquele poste tem o nosso sensor. Dá para ver ali um pouquinho abaixo da luminária. E ali na foto da direita é como estava durante a enchente. Então foi tirada uma foto de cima de um barco, de como é que estava o sensor. E mesmo ali com a água subindo, ele se manteve operante, fornecendo dados para todo o município, principalmente para a Defesa Civil Municipal, aqui com quem nós trabalhamos diretamente. Foram mais de 270 mil acessos à nossa dashboard somente em um mês. Né? Além disso, nós auxiliamos também aqui em outros pontos, né, com aquilo, com toda a nossa expertise que nós tínhamos, todo mundo aqui é pesquisador, engenheiros cartógrafos, então nós auxiliamos com tudo que nós podíamos naquele momento junto à Defesa Civil ali. Estávamos sempre em contato com o secretário Luiz Carlos ali para a gente manter essa informação sempre a mais atualizada. E posterior a isso, né, nós fomos reconhecidos aqui como a startup mais inovadora do Rio Grande do Sul, 2024, reconhecido pela Faperix. Então foi uma grande conquista, né? Mostramos todo o nosso potencial. A validação que o secretário estava comentando, né, que é extremamente importante esse trabalho, né, junto ao município para poder validar uma tecnologia que ela é inovadora, ela depende de uma validação, né? A gente precisa mostrar que ela funciona e a gente precisa também ter uma validação, uma certificação, né, por um órgão ali que ele é reconhecido. Então a prefeitura, a Secretaria de Inovação nos forneceu depois de tudo isso, né, esse certificado aí que demonstra que a nossa tecnologia foi validada junto aos órgãos com quem nós participamos. E a trajetória da TideSat, né, ela não começou somente em 2024, né, nós viemos desde a pesquisa aí, passando por premiações nacionais, internacionais, incubação. Então, 2024 com certeza foi um grande ano ali, onde nós recebemos algumas premiações como o Prêmio Pesquisador Gaúcho, Prêmio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, entre outros. Né? Hoje a gente já está operante aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, né, com uma rede bastante extensa, com a Prefeitura de Porto Alegre sendo uma das nossas principais parceiras, mas também temos outros clientes aqui, entre órgãos públicos e privados. Nosso time, né, aqui, então, nós somos todos vinculados à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como mestrandos, doutorandos, então, estudantes de pós-graduação da área de sensoriamento remoto, em que nós nos dividimos nas tarefas e, né, nós não fazemos isso sozinhos, nós somos três fundadores ali, mas nós temos todo um time por trás ali, fazendo nos apoiando. Então, a frase final aqui, né, queria dar é que a TideSat ela fornece um monitoramento contínuo e confiável, mesmo em eventos extremos para decisões que protegem as vidas, né? E isso só foi possível, né? A gente traz uma tecnologia que ela complementa o que já tem hoje no mercado, para trazer ainda mais robustez na capacidade do monitoramento de eventos extremos, dias normais, etc., que o monitoramento contínuo ele é extremamente necessário. E aproveitando o momento aqui também, né, junto a tantos municípios, a gente mostra ali de como é necessário, né, de como é importante a inovação. A gente, eu acho que não vai conseguir fugir da inovação, né, dentro dos municípios, porque ela melhora a vida das pessoas, melhora a capacidade de gestão, melhora, então, em vários aspectos que eu acho que é extremamente necessário para cada vez modernizar e melhorar a vida da população. Então é isso, Obrigado, deixo aí o Vitor. nosso QR Code, né, para Valeu. quem quiser se conectar, por favor, só chamar. Muito obrigado, Renan, nós secretário. decidimos trazer a TideSat aqui porque ela é um pouco simbólica, né? Não só porque ela foi para nós muito importante, né? Como eu disse lá durante a enchente de 2024, mas acho que ela também fala de algumas coisas que são importantes aqui para a gestão pública, né? Essa necessidade que cada vez mais as prefeituras tenham de estar monitorando o que a gente chama de deep tech, né? Quais são os conhecimentos que estão nas universidades? A gente tem, inclusive, aqui no Rio Grande do Sul, todo um movimento deep tech, né? Que é valorizar este conhecimento, né? De novas tecnologias, para que não seja só adquirentes de tecnologias, que a Recife faz isso. Pode retirar agora um pouquinho, Vitor, só para eu poder enxergar as pessoas. Recife faz isso Uhum. muito bem, né? De conseguir destravar, né?
a partir do Porto Digital, a partir de uma série de coisas, como incorporar essa inovação, fazer com que ela chegue na gestão pública, fazer com que ela melhore nossa gestão pública, né? E ao mesmo tempo com isso a gente reforça o ecossistema, reforça a inovação e ao mesmo tempo consegue começar a lidar com esses problemas complexos que surgem, né? Como a questão da adaptação climática. Então, a gente ficou muito feliz assim com a trajetória da TideSat. Com certeza existem em várias outras das cidades que estão aqui, né? Esse potencial, né? De encontrar, né, boas soluções para a gestão pública que estão aí, né, nas nossas universidades, no entorno do nosso ecossistema local de inovação, e acho que é nossa obrigação, né, por isso que a gente tem falado tanto sobre compras públicas de inovação, sobre o marco legal das startups, sobre todas essas possibilidades que a gente tem hoje em dia de, né, acelerar esse relacionamento da gestão pública com as soluções de inovação que são tão importantes, e nesse caso, como a gente disse ali, foi fundamental. Parabéns ali, Thaís, né? Temos muito orgulho de vocês aqui, né? Seja em Porto Alegre, seja no estado do Rio Grande do Sul, e que muitas outras startups nos próximos anos possam estar abrilhantando aí, né, a maneira como a gente vem fazendo gestão. E tem um segundo caso simbólico que a gente também, né, como eu disse, a gente até acabou mostrando um pouquinho, né, já que a gente é um fórum de inovação, como é que naquele momento que a gente começou a ter que lidar, como eu disse com você, para vocês, né, com a questão toda da rede de abrigos, com um evento de uma dimensão que a gente nunca tinha enfrentado aqui na cidade, que ultrapassou completamente nossos planos de contingência e tudo que a gente tinha a prática de fazer, né, em resposta a eventos climáticos, uma das coisas que eu fiz numa das primeiras noites ali foi mandar nos grupos dos meus inovadores e das startups dizendo, gente, eu tô com um pepino nas mãos aqui, né, tenho que fazer a gestão de abrigos, estou recebendo aqui milhares de pessoas e eu preciso começar a entender, né? Eu preciso de um dashboard para saber quem está indo para cada lugar desses abrigos, como é que eu reúno de volta famílias, porque as pessoas estão sendo retiradas das suas casas e às vezes a gente não tinha nem condição de fazer uma gestão logística completa, né? Ou seja, da família, dos animais, de para onde eles estavam indo, porque eu ia tendo que abrir novos abrigos, uma medida basicamente aceleradíssima, né? Pelo fato de que a enchente continuava subindo e atingindo mais casas e mais moradias, né? E acabaram se formando alguns grupos, né, de startups, né, num efeito colaborativo, e um deles acabou, né, nos ajudando muito naquele momento, mas se tornou uma startup permanente, nascida dessa percepção, dessa necessidade de ajudar a criar soluções, de trabalhar nessa articulação comunitária, e tá aqui, né, a líder, né, Carolina Vanzelotti, ali na Bonanza, né, eu espero que sempre depois da tempestade venha uma bonança, né, acho que é o que nós queremos, né, que a gente aprenda, né, então, Carol, conta um pouquinho essa experiência, conta um pouquinho da Bonanza e como, eventualmente, né, ou seja, a gente tem que manter a inovação sempre como um drive para que a gente possa ir avançando, né, obrigado pela presença. Obrigada, Eliceia. Muito obrigada pelo convite. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. O LC fez o pitch perfeito, do início, né, da nossa trajetória, da nossa história. Eu vou compartilhar aqui com vocês, então, uma pequena apresentação. Iniciando, então, né, pela minha apresentação pessoal. Então, eu sou a Caroline Vanzelotti, eu sou doutora em administração, pós-doutora em ecologia, pela PUC do Rio Grande do Sul. E como o secretário trouxe, então, naquele momento de 2024, eu já tinha uma startup no Tecnopuc, no Parque Científico da PUC do Rio Grande do Sul, e então, a partir de um pedido dele, de uma demanda dele, ele precisa de um dash, e nós ficamos assim, mas a gente vai botar o quê dentro desse dash? Como é que a gente vai alimentar esse dashboard? E isso iniciou um processo, então, de coleta e busca de informações naquele momento, que hoje, então, resulta numa startup que se propõe a desenvolver soluções digitais para desafios climáticos e humanitários. Contando um pouquinho dessa história, então, né, a gente nasceu ali naquele momento, a Bonanza, então, existe, né, como aquilo que vem depois da tempestade, e naquele momento a gente fez tentou desenvolver uma tecnologia que a gente passou a chamar de match, que era entender quem precisava e quem que podia ajudar, quem podia contribuir. Naquele momento, muito artesanal, né? A gente brinca que era muito humano, porque era muita gente, né? No telefone, no WhatsApp, resolvendo informações. Nós criamos uma rede de colaboradores que iam a campo buscar informações e nos enviavam isso para um banco de dados. Tudo através de WhatsApp, né? E aí isso virou um projeto que na época chamava-se SOS-RS. Mas a coisa
seguiu crescendo, né? Eu trouxe aqui alguns dados, né, de crises climáticas recentes, né, acontecidas entre o ano passado e o início desse ano, e aqui já está faltando, né, um monte de coisa, já aconteceu de novo. O mundo está mais exposto, a gente sabe disso. O Rio Grande do Sul está no epicentro dessa exposição. Aqui, esse é um estudo muito interessante, trazido pelo grupo de meteorologia da UFSM, da Federal de Santa Maria, em que eles mostram que o Rio Grande do Sul é o local no mundo com a maior probabilidade de horas de tempo severo por ano. Né? E tempo severo a gente inclui tempestades, vendavais, granizo, e furacões, né? Então, assim, não é uma casualidade, né? E isso é um dado histórico, isso não é, assim, aconteceu ano passado, não, isso é um levantamento de 20 anos, de 100 anos, desculpa. Mas o problema não é só no Rio Grande do Sul, esse é um problema dos municípios brasileiros, né? 94% dos municípios brasileiros decretaram em algum momento, entre 2013 e 2024, situação de emergência ou de calamidade pública, e isso traz enormes efeitos para a sociedade. Então, 732 bilhões em prejuízos acumulados, 418 milhões de pessoas afetadas, né, entre esse período, com mais de 10 anos. E assim a gente vê que o Sul tem uma parcela importante, o Nordeste tem uma parcela importante, o Sudeste também tem uma parcela importante na distribuição desses prejuízos. Ou seja, apesar de nós estarmos, né, no foco literalmente no foco do furacão, nós não estamos sozinhos, isso é um problema mundial, né? E a gente traz aqui algumas informações, né, sobre o quanto. Hoje a gente tem dados de que para cada real investido em prevenção, 19, de cada dólar investido em prevenção, 19 dólares são gastos em reconstrução. Ou seja, a gente tem um foco muito maior em reconstrução do que em prevenção, né? A gente sabe que a economia pode ser muito grande, o retorno do investimento em prevenção, ele é da casa de 100 vezes maior. E a gente traz, então, aqui algumas questões que são importantes e que a gestão pública acaba vivendo, né? Verbas aplicadas, né, na emergência, durante o evento, sem dados territoriais confiáveis. A gente viu aqui várias iniciativas buscando trazer dados, né, que permitam uma confiabilidade na ação, retrabalho a cada mandato, né? Uma coisa que a gente vê muito, né, é muitos cadastros de famílias sendo feitos por diferentes instâncias, por diferentes iniciativas, uma dificuldade de identificar quem é mais vulnerável naquele contexto, né? Uma prestação de contas muito frágil. Ontem nós estávamos em reunião com um dos nossos clientes, que aqui em Porto Alegre, que é o Grêmio Futebol Clube, né? E eles estavam trazendo a questão que, durante as enchentes de 24, eles abriram um Pix, né? E eles, naquele momento, se arrecadou 8 milhões com aquele Pix. Esse de recurso foi repassado para uma OSC, muito conhecida no mundo, no Brasil, muito famosa, e que até hoje não conseguiu fazer a prestação de contas, né? Então não se sabe para onde foram os recursos, né? Claro que a gente tem a certeza de que a OSC fez o encaminhamento adequado, mas a prestação é muito difícil, né? E outra questão importante que todos nós vivemos aqui é o fato da gestão do conhecimento, né? De que muitas dessas iniciativas acabam ficando na cabeça dos gestores, na cabeça dos decisores, e é isso também que a gente tenta, como Bonanza, trazer. Para isso, então, nós desenvolvemos um sistema único que hoje a gente está encarando como um ERP, um RP climático e humanitário, um sistema que passa por diferentes camadas, que começa desde a prontidão para eventos extremos. Então, a gente tem uma ferramenta de diagnóstico, de mapeamento, de maturidade, de vulnerabilidade, que pode ser aplicada desde a população vulnerabilizada, quanto, por exemplo, por iniciativas voltadas ao clima. Nós hoje temos um projeto em desenvolvimento, em andamento, com unidades de triagem de resíduos, com universidades, com institutos, né, que estão atuando em campo. O nosso nossa grande vitrine é a nossa resposta durante eventos. Então, nós já participamos de
desde 2024, nesses últimos 2 anos, de 6 eventos climáticos extremos, não só inundações, mas também incêndios, terremoto agora, né, na Venezuela, que nós estivemos lá. O que a gente faz é identificar quem precisa e quem pode ajudar, mas a partir de uma tecnologia que permite um rastreio completo, de ponta a ponta, identificando não só a necessidade, mas permitindo a prestação de contas e, principalmente, o impacto gerado. Então, a partir do momento em que a gente faz esse atendimento humanitário, emergencial, a gente passa a ter a possibilidade de fazer um acompanhamento ao longo do tempo de quem foi impactado pelas nossas ações, né? Ou pelas ações de parceiros. O território, então, 360, essa é a nossa ferramenta que permite um diagnóstico multidimensional sobre o município, score de maturidade de diferentes áreas do município voltados à questão climática, um plano priorizado que ele é inicialmente gerado automaticamente pelo nosso sistema de IA, mas que ele vai gerar uma série de inputs e de insights para a prefeitura. E um relatório de causa raiz que a gente vai desenhando junto com a prefeitura. Hoje a plataforma está validada, ela já está em operação em 2 municípios gaúchos, e isso tem nos permitido, inclusive, trazer novas soluções para dentro da plataforma que visem complementar as necessidades do que a gente tem enfrentado em campo, né? Aqui um pouco dos nossos números, né? Nós, desde 2024, a gente já tem mais de 300 mil pessoas impactadas. Temos um cadastro de voluntários que tem nos apoiado desde então, que passa da casa dos 9 mil voluntários. Hoje acompanhamos aproximadamente 3.600 famílias, já é um pouco maior esse número, né? No Brasil, não só no Rio Grande do Sul, já participamos então de eventos climáticos não só no Brasil, mas fora do país. E eu vi o pessoal aqui de Minas, né? Nós recentemente, ali de Contagem, né? Nós atuamos muito fortemente na região de Juiz de Fora e da zona da Mata Mineira em fevereiro e março, com muitos mapeamentos e com apoio diverso, inclusive apoio à universidade. Nós somos grandes parceiros da UFJF. E hoje nós também atuamos com educação e preparação. Estamos entregando nessa semana 50 planos de contingência desenvolvidos juntamente com organizações da sociedade civil do Estado, um projeto construído em parceria com a parceiros voluntários do Rio Grande do Sul e que tem sido um case muito interessante e de bastante resiliência, né? Assim, só para vocês terem uma ideia, hoje de manhã eu recebi uma mensagem de algumas OSCs dizendo: ainda bem que nós temos o plano de contingência, porque elas estão, nesse momento, sendo afetadas pelas enchentes que estão acontecendo no Vale do Taquari, né? E isso permitiu não só a salvaguarda de vidas, mas também a salvaguarda do patrimônio da OSC e vai permitir um retorno muito mais acelerado às atividades que eles desenvolvem, né? Então, e a gente traz aqui também, né, um cenário do Brasil, o que tem acontecido no Brasil só de janeiro a abril de 2025, né? O problema, isso é uma coisa muito interessante que a gente tem visto cada vez mais, né? O problema climático, ele não é municipal, né? Ele é regional. Ele se desenvolve no contexto de uma bacia, no contexto de um bioma, no contexto de uma região. E isso, por exemplo, a gente tem vivido muito aqui no Rio Grande do Sul o fato de que uma família perde uma moradia, se desloca para outro município vizinho, próximo, e isso acaba gerando impacto no ambiente de saúde daquele novo município, no ambiente escolar, porque gera uma demanda por novas vagas escolares, leva uma pressão sobre o sistema de assistência social e de saúde. Então, é um cenário que precisa ser olhado neste contexto macro, né? Aqui a gente tem um caminho muito simples, então, diagnóstico, painel, operação, e a gente tem sistemas de operação contínua que permitem a execução. E para encerrar, deixo aqui minha fala, nossos contatos, né? O LC já falou o nosso pitch, o nosso slogan, que depois da tempestade vem a bonança. Nos colocamos à disposição para conversar e para explicar um pouco mais nossas soluções para quem se interessar. Muito obrigada, pessoal.
Obrigado, Carol, né? Eu acho que para nós o simbolismo é como eventualmente as dores da gestão pública também podem, né, remodular, né, as soluções que estão sendo ofertadas pelas startups, né? Foi através disso que a gente acabou despertando todo um conjunto de coisas a partir dessa interação. Então, acho que como provocação, né, dentro do Fórum Inova Cidades, né, se a gente não tiver esse relacionamento muito próximo, esse conhecimento, esse compartilhamento, né, de às vezes das dores, mas também das soluções e da maneira como a solução tem que ser encaixada para ela servir ao serviço público, dificilmente o ecossistema de inovação vai conseguir criar soluções que sejam efetivas para a gente, né? Então, é importante manter esse relacionamento, talvez fique como última mensagem, e é por isso que a gente faz todos esses webinários, para a gente poder ir conhecendo, trocando e evoluindo todos nós. Então, muito obrigado uma vez mais a cada um dos caras, das pessoas que participaram hoje, Thalita São Vicente, a Vitória lá de Recife, ao Vitor e a Carol aqui de Porto Alegre, né? A cada um de vocês que esteve aqui conosco hoje, e a equipe da FNP, liderada pelo nosso querido Mário ali, né? Mais um webinar, então, na tua conta aí, cumprindo a promessa que a gente fez aí, né? De acelerar essa troca de conhecimentos, esse interrelacionamento entre cidades. Muito bom vê-los a todos. Nos encontramos semana que vem para a transformação digital com o Antônio, né? E principalmente abordando inclusão digital, né? A gente falou tanto da questão, né, da comunidade, de envolver a comunidade em várias questões, essa questão da inclusão digital. Se a gente quer envolver a comunidade, se a gente quer transferir para ela, né? Ou seja, parte da responsabilidade de nos ajudar a construir soluções e ao mesmo tempo informá-la, a gente precisa que ela esteja conectada digitalmente. Então, tema super importante. Nos vemos semana que vem, né? Ou seja, eu não vou estar com vocês, mas, né, continue acompanhando. Quem não é do Fórum Novas Cidades ainda, né, manda para a gente uma mensagem, prazer enorme tê-los aí. Quanto mais a gente puder compartilhar, mais a gente avança juntos, mais rápido, mais longe. Tamo junto, valeu, até breve.